Meu nome é Roberta Almeida, e há 3 meses eu estava disposta a tudo para manter minha parte nos 12 milhões de reais da herança do meu pai, inclusive forjar documentos, subornar funcionários do cartório e destruir a reputação da minha meia-irmã. Agora, observo as grades da cela 307 da penitenciária feminina de Tremembé e me pergunto como deixei a ganância me transformar em um monstro. De todas as celas da penitenciária feminina de Tremembé, a 307 é a que tem a vista mais irônica. Através das grades, consigo ver um pedaço do céu azul de São Paulo que um dia acreditei me pertencer. Meu nome é Roberta Almeida, tenho 38 anos, e até 3 meses atrás eu era executiva de marketing da maior rede de farmácias do Brasil. Dirigia uma BMW X6, e meu maior problema era escolher entre Campos do Jordão ou Trancoso para o feriado. Agora, meu guarda-roupa de grife foi trocado por uniformes beges que coçam, e meu maior luxo é um travesseiro que não fede a mofo. Tudo por causa de 12 milhões de reais que eu já tinha, mas que não foram suficientes. Vocês acham que conhecem gente gananciosa? Deixa eu contar o que a ganância de verdade faz. Ela te convence que falsificar documentos, subornar funcionários públicos e destruir a reputação da sua própria meia-irmã são apenas estratégias de negócio. Foi o que eu disse a mim mesma quando descobri que meu pai, o magnata Paulo Almeida, tinha uma filha com uma enfermeira de Poços de Caldas e que minha herança multimilionária seria dividida com essa desconhecida. É apenas defender o que é meu por direito, repetia enquanto contratava um advogado especialista em problemas complexos por 300 mil. Ele nem disfarçou quando disse que poderia resolver a questão da legitimidade. Tem dias que acordo suando frio, revivendo o momento exato em que tudo desmoronou. Não quando fui presa, mas quando descobri que o homem que eu chamava de pai, cujo sobrenome eu carregava com orgulho enquanto pisava em cima de qualquer um para honrá-lo, não era meu pai biológico. E o pior? Ele sabia disso há anos e mesmo assim me amou, me apoiou, me ensinou tudo. Enquanto isso, eu tramava para tirar a herança da única pessoa que realmente compartilhava o sangue dele. A ironia é um bicho cruel, não é? Quando você acha que está no controle da mentira, descobre que a maior mentira é sobre você mesma. Querem saber como cheguei aqui? Como transformei 12 milhões em uma cela de 8 metros quadrados? Pois é uma história sobre como o dinheiro pode comprar tudo, exceto a verdade que te persegue na hora de dormir. Papai sempre foi um desses homens que todo mundo conhece pelo sobrenome. É um Almeida, diziam, e as portas se abriam. Nossa mansão no Morumbi, aquela com muro de 4 metros e câmeras que giravam como olhos de coruja, mais parecia um símbolo erguido para mostrar aos outros que os Almeida eram diferentes, especiais. Quando criança, eu achava que meu pai tinha superpoderes. Ele criava remédios que salvavam vidas, aparecia em revistas e podia comprar qualquer coisa. Só depois entendi que o verdadeiro superpoder dele era a capacidade de amar em silêncio, um talento que infelizmente não herdei. Enquanto ele construía um império farmacêutico, eu construía muros em volta do meu coração, achando que isso me faria digna do sobrenome. Mamãe, Helena, era daquelas mulheres que têm a beleza como profissão. Ex-modelo, pele sempre bronzeada no tom certo, cabelo loiro impecável mesmo aos 65 anos e uma habilidade impressionante de fingir que não via as escapadas do marido. O acordo tácito deles era simples. Ele proporcionava viagens a Paris, joias da Tiffany e o respeito da alta sociedade paulistana. Ela, em troca, mantinha a fachada da família perfeita. Querida, discrição é a verdadeira elegância. Ela me disse quando, aos 16 anos, questionei por que papai não dormia em casa 3 noites por semana. Aprendi cedo que, na nossa família, perguntas eram como manchas em tapete persa, algo a ser removido rapidamente antes que alguém importante notasse. Ricardo, meu irmão 3 anos mais novo, sempre foi a ovelha diferente do rebanho Almeida. Arquiteto por vocação, filantropo por natureza, e uma decepção constante para o patriarca que esperava 2 herdeiros implacáveis para o império. Dinheiro é apenas um número, Roberta. Ele me dizia nas raras vezes em que conversávamos de verdade. Eu ria da ingenuidade dele. Números são a única coisa que importa nessa vida, respondia, repetindo uma das máximas de papai.
Ricardo me olhava com aquela expressão que misturava pena e preocupação, como se enxergasse o buraco que crescia dentro de mim, enquanto eu me esforçava tanto para preenchê-lo com conquistas, poder e o orgulho que nunca vi nos olhos do meu pai. Não sabia então que aquele olhar de Ricardo era o de alguém que já suspeitava que estávamos construindo castelos sobre areia movediça. A morte tem esse dom perverso de arrancar máscaras, não é? No velório de papai, no cemitério do Morumbi, com aqueles arranjos de flores que custaram mais que um carro popular e a lista de presença que parecia um who's who do PIB brasileiro, eu interpretava o papel da filha enlutada com a precisão de uma atriz vencedora do Oscar. Governador, senadores, apresentadores de TV. Todos passavam, apertavam minha mão com aquela pressão calculada e diziam como Paulo Almeida era um homem à frente do seu tempo. Ninguém mencionava as amantes, os negócios nebulosos com políticos, ou como ele podia ser cruel com os subordinados. Hipocrisia tem cheiro de flores de funeral e perfume importado. Foi quando elas entraram que meu teatro particular foi interrompido. Uma mulher de uns 50 anos, simples, com aquele tipo de beleza natural que não precisa de ajuda, e ao seu lado, uma jovem que fez meu sangue gelar. Era como olhar num espelho distorcido. Ela tinha o mesmo formato de rosto que eu, a mesma covinha no queixo que herdei do meu pai, até o jeito de inclinar levemente a cabeça para o lado. Mas onde eu era toda artificialidade, cabelo tingido, nariz operado, roupas de grife, ela era autêntica, usando um vestido preto simples que provavelmente custou menos que meu batom. Enquanto todos cochichavam, mamãe se aproximou de mim, o copo de uísque tremendo levemente na mão perfeitamente manicurada. É a enfermeira de Poços de Caldas, e a filha dele. Seu pai a reconheceu no ano passado. Ricardo encontrou meus olhos do outro lado do caixão, e vi ali uma confirmação silenciosa. Ele já sabia. Todos sabiam, menos eu. Senti uma mistura de traição e pânico, não pelo fato de ter uma meia-irmã. Isso era quase esperado considerando as aventuras de papai, mas pelo que isso significava para a herança. Fiz as contas rapidamente. A rede de farmácias, os imóveis, as ações, tudo que eu já considerava meu por direito agora seria dividido. Por puro reflexo, me aproximei de Ricardo quando a multidão se distraiu com a chegada de um senador. Precisamos resolver isso, sussurrei. O testamento, ela não pode ter direito a partes iguais. Meu irmão me encarou com uma mistura de surpresa e decepção. Nosso pai acabou de morrer, Roberta. E é só isso que você consegue pensar? Mal sabia ele que aquilo era apenas o começo da minha queda. Ou será que sabia? 2 semanas depois do enterro, lá estava eu, sentada na sala de reuniões do escritório do Dr. Leitão, advogado da família há décadas, com seu carpete azul marinho e aquelas paredes forradas de livros jurídicos que ninguém nunca leu. Ricardo parecia desconfortável na cadeira ao lado, enquanto mamãe ajeitava a echarpe Hermès, como se estivesse posando para uma foto. Do outro lado da mesa, ela, Fernanda Silva, 30 anos, professora de escola pública, usando um blazer que devia ter comprado especialmente para a ocasião, ainda com o vinco da loja. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Eu com meu cabelo perfeitamente escovado e ela com seus cachos naturais. Éramos 2 faces da mesma moeda, cunhada por um homem que agora não podia mais explicar suas escolhas. Vamos à leitura do testamento, anunciou o Dr. Leitão, colocando os óculos na ponta do nariz. Cada palavra que saía da boca dele era como uma punhalada no meu peito. Eu, Paulo Roberto Almeida, em plena capacidade mental, deixo meus bens divididos em 3 partes iguais entre meus filhos. Roberta, Ricardo e Fernanda. Iguais. Iguais. A palavra ecoava na minha cabeça como um martelo. Vi a surpresa no rosto de Fernanda. Ela provavelmente esperava alguma lembrança, não 1/3 de um império. Como assim? Mamãe quase gritou. Essa pessoa mal o conhecia. Dr. Leitão ergueu uma carta. Paulo deixou uma explicação. Fernanda é tão minha filha quanto vocês. O tempo que nos foi roubado não muda o sangue que compartilhamos. Enquanto mamãe soluçava teatralmente, eu calculava. 1/3 de 36 milhões.
Ela, uma professora que provavelmente ganhava 3.000 por mês, agora seria milionária. Saí daquela reunião com um zumbido nos ouvidos e uma ideia já formada na cabeça. No elevador espelhado do edifício comercial, encarei meu reflexo. Maquiagem impecável, expressão controlada, a perfeita herdeira Almeida. Mas por dentro? Por dentro eu fervia. Peguei o celular e disquei o número que um amigo do banco me passou uma vez, para emergências. A voz do outro lado atendeu no segundo toque. Doutor Marcelo Teixeira, disse, com aquele tom macio de quem está acostumado a lidar com desesperos milionários. Preciso de uma consulta urgente, respondi. Tenho um problema complexo de herança. Ele riu de leve. Minha especialidade. Meu escritório fica no Itaim. Podemos nos encontrar hoje? Desliguei sentindo aquela adrenalina familiar dos negócios arriscados. Papai sempre dizia que oportunidades são como táxis em dia de chuva. Se você hesitar, outro pega. O que ele não ensinou é que alguns táxis te levam para becos sem saída. E eu, como uma tola ambiciosa, estava prestes a embarcar no meu. Ricardo me interceptou no lobby, a testa franzida de preocupação. O que você está planejando, Roberta? Dei meu sorriso corporativo, aquele que usei em 1000 reuniões para esconder minhas verdadeiras intenções. Não sei do que você está falando. Só vou processar o inventário como papai gostaria. Ele segurou meu braço, os olhos fixos nos meus. Vi como você olhou para ela, como se fosse uma invasora. Mas Fernanda é nossa irmã, Roberta. Papai a reconheceu legalmente. Puxei o braço, irritada com a ingenuidade dele. Meia-irmã, uma estranha que apareceu do nada para abocanhar um terço do que construímos. Você realmente acredita que é justo? Nós dedicamos nossas vidas aos negócios da família enquanto ela estava lá. Fazendo o quê? Ensinando tabuada? Nos encontramos no Tashima, aquele restaurante japonês caríssimo nos jardins onde os garçons se curvam como se você fosse realeza, e o salmão derrete na boca igual manteiga. Ricardo mal tocou no sashimi, enquanto eu devorava peça após peça, intercalando com goles de saquê. Ela não tem culpa de nada, Roberta. Ele insistia, mexendo no mesmo temaki há 10 minutos. E papai claramente queria que ela tivesse uma parte igual. Engoli uma risada amarga. Querer e merecer são coisas diferentes, maninho. Você acha que essa professorinha vai saber o que fazer com as ações da empresa? Com os imóveis? Ela provavelmente vai vender tudo por qualquer oferta, desvalorizando o que é nosso. Ele me olhou com aquela cara de decepção que eu tanto odiava. Nosso pai está morto há 2 semanas e você já está pensando em como tirar da Fernanda o que ele quis dar a ela. Isso não te incomoda nem um pouco? Ignorei as palavras do meu irmão como quem espanta uma mosca inconveniente. Na semana seguinte, peguei um voo para Poços de Caldas. Hospedei-me no melhor hotel da cidade, o que não era dizer muito, e iniciei minha investigação. O cartório municipal era um prédio amarelado com ar-condicionado barulhento e funcionários com cara de tédio. Usando meu melhor sorriso e uma história comovente sobre reencontrar minha irmã perdida, consegui que um funcionário me mostrasse a certidão de nascimento original de Fernanda. Enquanto ele procurava, notei uma foto na parede, o prefeito inaugurando uma obra. Difícil manter uma cidade dessas, né? Comentei casualmente. Os salários do funcionalismo público são uma vergonha, ele respondeu, suspirando. Na saída, acidentalmente, deixei cair um envelope com 50.000 reais em dinheiro vivo na gaveta dele. Se você encontrar qualquer informação sobre a mãe dela, outros relacionamentos na época, entende? O homem não disse nada, mas o brilho nos olhos dele falou volumes. Naquela noite, sozinha no quarto de hotel, me perguntei se havia um limite que eu não cruzaria por dinheiro. A resposta me assustou. O escritório do Dr. Marcelo Teixeira parecia saído de um filme sobre advogados do mal, todo em preto e cinza, com aquelas cadeiras de couro que fazem barulho quando você se mexe e um bar recheado de uísques caros. O homem em si combinava com o ambiente. Por volta dos 45 anos, cabelo grisalho nas têmporas e um Rolex que parecia pesar no pulso. 300.000, ele disse, depois de eu explicar minha situação. Não perguntou se era correto, se era legal, se eu tinha certeza.
Apenas estabeleceu seu preço como um açougueiro pesando carne. Metade agora, metade quando resolvermos o problema. Não perguntei o que significava resolver. Nós dois sabíamos. Assinei o cheque sem pestanejar, sentindo aquele friozinho na barriga que sempre confundi com determinação, mas que agora reconheço como o medo ignorado de quem está prestes a cair de um precipício. Consegui algo interessante, disse o funcionário do cartório pelo telefone, 2 semanas depois. A mãe da sua irmã teve um relacionamento com o jardineiro da casa de campo onde trabalhava, mais ou menos na época da concepção. Era tudo o que eu precisava. Uma sombra de dúvida, uma possibilidade alternativa. Dr. Marcelo trabalhou rápido. Em 1 mês, tinha declarações testemunhais sobre o caso da mãe de Fernanda com o tal jardineiro, uma certidão com indícios de adulteração, e até fotos antigas manipuladas para sugerir que o homem tinha traços parecidos com Fernanda. A trama estava armada, a história construída. Meu pai teria sido enganado por uma enfermeira oportunista que engravidou de outro homem e viu no patrão rico uma chance de garantir o futuro da filha. Precisava convencer mamãe a participar do plano. Encontrei-a na beira da piscina da mansão, tomando seu gin tônica das 11 da manhã, fingindo ler um romance enquanto observava o jardineiro, a ironia não me escapou, cortar a grama. Mãe, precisamos conversar sobre a herança. Ela baixou os óculos escuros, me encarando com aqueles olhos azuis calculistas. O que tem em mente, querida? Expliquei o plano, enfatizando não os métodos, mas o resultado. Ela vai ficar com 1/3 da sua pensão vitalícia, das propriedades. Você realmente quer dividir o que é seu com a filha da amante do papai? Helena deu um gole longo na bebida, o gelo tilintando contra o cristal. Inicialmente hesitante, ela logo começou a contribuir com ideias próprias, cada uma mais cruel que a anterior. Podemos sugerir que a mãe dela teve múltiplos parceiros na época. Isso seria ainda mais devastador para a reputação dela. Naquele momento, olhando minha mãe transformar dor em vingança, entendi de onde herdei minha capacidade de justificar o injustificável. A maçã realmente não cai longe da árvore, mesmo quando a árvore está podre até as raízes. O plano para me aproximar de Fernanda foi tão calculado quanto a rota de um míssil. Descobri pelo Facebook que ela frequentava uma livraria na Avenida Paulista aos sábados. Vesti-me de forma mais simples, jeans, camiseta branca e tênis, como se tivesse deixado minha armadura Prada no armário. Fingi um encontro casual entre as prateleiras de literatura brasileira. Ei, você é a Fernanda, né? Eu sou a Roberta, sua irmã, falei, estendendo a mão com um sorriso ensaiado diante do espelho por horas. Ela congelou, o livro de Clarice Lispector suspenso a meio caminho da estante. Nos seus olhos vi medo, curiosidade e uma esperança que me deu um nó no estômago. Pensei que talvez pudéssemos tomar um café, conhecer uma a outra, continuei, sentindo o gosto amargo da falsidade na língua. O que ela não sabia é que cada palavra gentil minha era uma isca, cada pergunta interessada, uma sonda para descobrir fragilidades. Nas semanas seguintes, cultivei nossa amizade como um jardineiro paciente. Cafés, almoços, até um cinema. Fernanda era exatamente o tipo de pessoa que eu temia. Genuína, inteligente, sem afetações. Ela falava com paixão sobre seus alunos na escola pública da periferia, sobre como usava parte do salário para comprar material escolar para os mais pobres. Não consigo imaginar o que farei com tanto dinheiro, ela confessou durante um almoço brincando com a comida no prato. Penso em criar uma fundação educacional. Por um instante microscópico, senti admiração. Depois me recompus. Pessoas como ela eram unicórnios, bonitos de se olhar, mas que não sobrevivem no mundo real. Enquanto ela compartilhava sonhos, eu anotava mentalmente cada detalhe que pudesse ser distorcido, cada vulnerabilidade que pudesse ser explorada. E odiei a parte de mim que começava a gostar dela. Paralelamente, a campanha de difamação corria solta pelos círculos sociais de São Paulo. Soube da filha bastarda do Paulo Almeida? Dizem que a mãe dela tinha um caso com o jardineiro. Parece que o DNA não é conclusivo, comentei casualmente num jantar beneficente, sabendo que o veneno se espalharia como fogo em palha seca.
Contratei um investigador particular para vasculhar cada esquina da vida de Fernanda e sua mãe. O relatório que recebi confirmava exatamente o que eu não queria ver. Uma vida simples, honesta, sem esqueletos no armário. Não há nada comprometedor, reclamei ao investigador por telefone. Todo mundo tem algo a esconder. Ele suspirou. Essa não tem. A moça é voluntária em um abrigo de idosos nos fins de semana. Não tem nem multa de trânsito. Desliguei irritada, pensando que a virtude dela só tornava meu pecado mais negro. Mas já estava fundo demais no meu plano para recuar, como um jogador que dobra na aposta mesmo sabendo que as cartas estão contra ele. O escritório do Dr. Marcelo parecia um laboratório do crime naquela manhã. Sobre a mesa de vidro, os documentos falsificados pareciam autênticos até para meu olhar treinado. Certidões com datas alteradas, depoimentos forjados, até um exame de DNA preliminar sugerindo incompatibilidade com meu pai. Como conseguiu isso? Perguntei, impressionada e horrorizada ao mesmo tempo. Ele sorriu como uma raposa no galinheiro. Tenho contatos nos laboratórios. E todo mundo tem um preço, Roberta. Todo mundo. Passei os dedos sobre o papel oficial, sentindo um calafrio. Estava prestes a destruir não apenas a herança de Fernanda, mas sua identidade, sua conexão com um pai que ela mal teve tempo de conhecer. Por um segundo, hesitei. Então lembrei do Império Almeida, dos 12 milhões que se tornariam 24 se ela saísse da jogada. Quando podemos entrar com a ação? Perguntei, afastando a última fagulha de consciência como quem espanta uma mosca inconveniente. Ricardo descobriu parte do meu plano por acidente. Entrou na minha sala sem bater, enquanto eu organizava os documentos falsificados. O que é isso, Roberta? Perguntou, pegando uma das certidões. Tentei arrancar o papel da mão dele, mas era tarde demais. Você está falsificando documentos? Isso é crime. Sua voz misturava incredulidade e horror. Você perdeu a humanidade? Fechei a porta do escritório, temendo que algum funcionário ouvisse. É nossa herança de família versus uma estranha, Ricardo. Pense no que papai construiu, no legado dos Almeida. Ele jogou os papéis na mesa como se estivessem contaminados. Papai a reconheceu como filha. E você está disposta a cometer crimes para roubá-la? Tentei a tática que sempre funcionava com ele, a chantagem emocional. Ela vai desvalorizar tudo que construímos, vender ações, interferir nas decisões. Você quer ver o nome Almeida na lama? No dia seguinte, entramos formalmente com o pedido de exclusão de Fernanda do inventário. O Fórum da Barra Funda, com suas paredes cinzas e seu cheiro de papel velho, parecia o cenário perfeito para nossa farsa jurídica. De um lado, meu exército, Dr. Marcelo com sua pasta de couro italiano, mamãe interpretando a viúva indignada, e eu, a herdeira defendendo o legado familiar. Do outro lado, apenas Fernanda e um defensor público com terno surrado e pasta de plástico. O contraste era tão gritante que por um momento me senti quase envergonhada. Quase. O juiz, um homem de meia idade com olheiras profundas de quem já viu todo tipo de baixeza humana, folheou os documentos com expressão neutra. Apresentamos evidências de que Fernanda Silva não é filha biológica de Paulo Almeida, mas sim resultado de um relacionamento extraconjugal da mãe dela com outro homem, explicou Dr. Marcelo, com a mesma convicção que usaria se estivesse falando a verdade. Olhei de relance para Fernanda. Ela estava pálida, as mãos tremendo sobre o colo. Minha mãe nunca mentiria sobre isso. Ela disse quando pôde falar, a voz embargada. Meu pai me reconheceu. A decisão preliminar do juiz foi como um tiro de canhão. Diante do peso das evidências apresentadas, determino a suspensão temporária dos direitos sucessórios da requerida até conclusão de novo exame de DNA. Senti uma onda de triunfo percorrer meu corpo enquanto via Fernanda desabar em lágrimas no banco de madeira. Dr. Marcelo sorriu discretamente, guardando os documentos na pasta como um mágico recolhendo os truques após um show bem-sucedido. Saí do tribunal de cabeça erguida, salto alto estalando no piso de granito, sentindo-me invencível. No estacionamento, vi Fernanda sentada num banco, consolada pela mãe. Uma mulher simples, de cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo trabalho duro. Por um instante brevíssimo, nossos olhares se cruzaram,
Não havia ódio nos olhos dela, apenas uma tristeza profunda que me atingiu como um soco no estômago. Desviei o olhar rapidamente e entrei no meu BMW, aumentando o volume do rádio para abafar a voz da consciência que começava a gritar. Naquela noite, o pesadelo veio pela primeira vez. Estava num tribunal gigantesco, mas em vez de juiz, era meu pai quem presidia, olhando-me com aquela expressão de desapontamento que eu tanto conhecia. Roberta Almeida, você é culpada de fraudar sua própria irmã, ele declarava, batendo o martelo que ecoava como um trovão. Acordei suada, o coração disparado. Ao lado da cama, o celular mostrava 3 chamadas perdidas de Ricardo. Ignorei, virando para o outro lado. Meu irmãozinho certinho provavelmente queria dar mais um sermão moralista. O que ele não entendia é que no mundo real, na selva corporativa onde fomos criados, só sobrevive quem tem garras afiadas. Fernanda era apenas um dano colateral na minha missão de proteger o Império Almeida, nosso império. Fechei os olhos, tentando voltar a dormir, mas a imagem dela chorando no banco do tribunal continuava piscando atrás das minhas pálpebras como um letreiro de neon defeituoso. Na empresa, as coisas começaram a mudar sutilmente. Funcionários que antes sorriam agora desviavam o olhar quando eu passava. Ouvi cochichos que silenciavam quando eu entrava nas salas. O caso judicial havia se tornado o assunto predileto das fofocas corporativas, e não de forma favorável a mim. Durante uma reunião de diretoria, Sérgio, nosso CFO há 20 anos, me confrontou abertamente. Seu pai construiu esta empresa com ética, Roberta. O que está acontecendo com o processo da sua irmã? Cortei-o imediatamente. Meia-irmã, supostamente. E isso é um assunto familiar, não corporativo. Ele me olhou com uma mistura de pena e reprovação que me deixou desconfortável. Tudo bem. Só lembre que reputação leva anos para construir e segundos para destruir. Saí da sala batendo a porta, furiosa não com ele, mas com a sensação crescente de que talvez, apenas talvez, eu estivesse do lado errado desta história. Mas era tarde demais para recuar. O tabuleiro estava montado, as peças em movimento, e eu apostara alto demais para desistir agora. Ricardo sumiu por 3 dias inteiros. Não atendia ligações, não aparecia na empresa, nem mesmo sua namorada sabia onde estava. A preocupação começou a me corroer. Primeiro leve, depois intensa. E se ele tivesse feito alguma besteira? Meu irmão sempre foi o sensível da família, o que levava tudo a sério demais. A última vez que o vi, ele parecia devastado com minha decisão de seguir com o processo contra a Fernanda. Estava prestes a ligar para a polícia quando recebi uma mensagem. Precisamos conversar. Meu apartamento. Agora. O tom seco, nada típico do meu irmão sempre gentil, me deixou com um nó no estômago. Dirigi até o Jardim Paulista como uma condenada a caminho da forca, pressentindo que algo havia mudado irrevogavelmente. O apartamento de Ricardo, normalmente organizado como um showroom de decoração, parecia ter sido atingido por um furacão. Papéis espalhados, garrafas de cerveja vazias. E ele, meu irmão sempre impecável, estava de barba por fazer, olheiras profundas, usando a mesma camiseta de dias atrás. Onde você esteve? Perguntei, preocupação e irritação se misturando na minha voz. Ele não respondeu, apenas me estendeu um envelope pardo amassado. Abra! Ordenou, a voz rouca como se tivesse gritado por horas. Dentro, encontrei um maço de documentos antigos e um teste de DNA amarelado pelo tempo. Comecei a ler e senti o chão desaparecer sob meus pés. Isso não pode ser verdade, murmurei, as mãos tremendo tanto que os papéis farfalhavam. É verdade, Ricardo confirmou, os olhos vermelhos fixos nos meus. Nem você nem eu somos filhos biológicos do papai. Ele sabia disso há anos, Roberta, e mesmo assim nos criou, nos amou, nos deu seu nome. A ironia era tão perfeita que seria cômica se não fosse trágica. Eu, que forjara documentos para provar que Fernanda não era filha legítima do meu pai, descobri agora que a única filha legítima dele era exatamente ela. Desabei no sofá, o ar fugindo dos meus pulmões como se alguém tivesse me dado um soco. Como...
Como você encontrou isso? Consegui perguntar finalmente. Ricardo passou a mão pelos cabelos desgrenhados. Fui até Poços de Caldas. Falei com a mãe de Fernanda, com antigos empregados da casa de campo. Uma senhora que trabalhava lá me contou sobre um cofre escondido no escritório do papai, na casa de veraneio. Estava tudo lá. Testes de DNA nossos de 1997, cartas. Ele jogou mais papéis na minha direção. Papai descobriu que mamãe teve casos com pelo menos 3 homens diferentes durante o casamento. Fernanda é a única filha biológica dele. E nós estamos processando-a, destruindo a reputação dela, para tomar a herança da única pessoa que realmente tem o sangue dos Almeida. O confronto com mamãe foi uma das cenas mais surreais da minha vida. Ricardo e eu a encurralamos na sala de estar da mansão, as provas espalhadas sobre a mesa de centro de mármore italiano. Sempre soube que não éramos filhos dele? Ricardo perguntou, a voz tremendo de raiva contida. Helena, sempre a atriz perfeita, tentou primeiro negar, depois minimizar, e finalmente, quando percebeu que estávamos irredutíveis, desabou num choro que, pela primeira vez, me pareceu genuíno. Foram só alguns casos. No início do casamento, eu era tão jovem e seu pai vivia viajando. Soluçou ela, o rímel escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Quando descobri que estava grávida de você, Roberta, realmente acreditei que fosse dele. Só depois... Ela deixou a frase morrer no ar, como se as palavras fossem pesadas demais para serem ditas. Ele descobriu quando? Perguntei, sentindo cada palavra como uma pedra na garganta. Helena enxugou as lágrimas com um lenço de seda, recuperando um pouco da compostura. Quando você tinha uns 12 anos, acho que sempre desconfiou, mas naquela época, ele fez os testes secretamente. Vocês tinham cáries, lembram? Ele guardou os cotonetes com DNA de vocês. Ricardo soltou uma risada amarga. E mesmo sabendo, ele continuou sendo nosso pai. Nos deu estudo, oportunidades, carinho. Enquanto isso, rejeitou a única filha biológica que tinha até o último ano de vida. Helena desviou o olhar, a culpa finalmente rompendo a máscara de perfeição. Ele amava vocês de verdade. Dizia que família não é só sangue. As palavras dela me atingiram como um raio, iluminando de repente toda a extensão da minha monstruosidade. Eu, que não era filha de sangue, estava usando justamente o argumento do sangue para negar a Fernanda o que era dela por direito, tanto legal quanto biologicamente. Nos dias seguintes, encontrei as cartas que meu pai escreveu após descobrir a verdade. Nunca enviadas, guardadas como um segredo doloroso demais para compartilhar. Hoje descobri que não sou pai biológico dos meus filhos, dizia uma delas, datada de 1997. O choque inicial deu lugar a uma certeza. O que importa não é o sangue, mas o amor que construímos. Roberta e Ricardo são meus filhos em tudo que realmente conta. Decidi que jamais contarei a verdade a eles. Não por Helena, que não merece minha proteção, mas por eles, que não merecem esse fardo. Em outra carta, anos depois. Soube hoje que tenho uma filha em Poços de Caldas. O exame não deixa dúvidas. É irônico que, após criar 2 filhos que não carregam meu DNA, tenha negado meu sangue à única que realmente o tem. Preciso consertar esse erro enquanto há tempo. A letra normalmente firme do meu pai tremia nestas últimas linhas, como se a mão hesitasse tanto quanto o coração. Sentada no meu quarto de infância, rodeada por troféus de competições empresariais e fotos com políticos e celebridades, senti o mundo que construí desmoronar. Cada conquista, cada batalha vencida nos negócios, cada gesto para impressionar meu pai, tudo tinha sido baseado numa mentira que eu não conhecia, mas agora propagava conscientemente contra outra pessoa. A ironia era perfeita demais, o castigo poético demais para ser ignorado. Lá estava eu, usando documentos falsos para provar que Fernanda não era filha legítima, quando a ilegítima sempre fui eu. O universo tem um senso de humor cruel, não? Passei a noite em claro, olhando para o teto enquanto a decisão se formava lentamente em minha mente. Ricardo tinha razão. Havia apenas um caminho a seguir agora. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Não apenas por Fernanda, mas por mim.
porque percebi que o verdadeiro legado do meu pai não era o império financeiro, mas sua capacidade de amar além do sangue, uma lição que eu estava a um passo de destruir completamente. O Fórum da Barra Funda parecia ainda mais intimidador na manhã da audiência final. Os mesmos corredores de mármore frio, os mesmos seguranças impassíveis. Mas algo havia mudado. Eu. Entrei na sala de audiências com os joelhos tremendo sob o vestido Chanel. De um lado, Dr. Marcelo exibia confiança, organizando documentos falsificados com a precisão de um cirurgião. Do outro, Fernanda e seu defensor público pareciam já derrotados, resignados ao poder do dinheiro e das conexões. Mamãe não compareceu. Indisposição, alegou, mas eu sabia que era covardia. Ricardo sentou na última fileira, o olhar fixo em mim, me dando coragem silenciosa para o que eu precisava fazer. O juiz entrou, todos se levantaram, e quando ele anunciou que apresentaria a decisão baseada nas evidências convincentes apresentadas por minha equipe jurídica, senti algo quebrar dentro de mim. Excelência, antes da decisão, preciso fazer uma confissão. Ouvi minha própria voz dizer, levantando-me num impulso que surpreendeu até a mim mesma. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Dr. Marcelo agarrou meu braço, sussurrando: "O que pensa que está fazendo?" Mas eu me desvencilhei. Todos os documentos que apresentamos são falsos. Eu paguei pela falsificação, pelo suborno de funcionários, por testemunhos mentirosos. As palavras saíam como uma torrente que não conseguia mais conter. Fernanda Silva é a única filha biológica de Paulo Almeida. Eu e meu irmão Ricardo não somos filhos biológicos dele. Temos os exames que o provam. Nosso pai sabia disso há anos, mas nos amou e criou como seus. E eu tentei usar justamente o argumento do sangue para roubar a herança da única pessoa que realmente carrega o DNA dos Almeida. O rosto do juiz era uma máscara de espanto. Dr. Marcelo recolhia freneticamente seus papéis, como um rato abandonando um navio que afunda. E Fernanda? Fernanda me olhava com uma expressão que jamais esquecerei. Uma mistura de choque, alívio e algo que não merecia. Compaixão. Estou disposta a enfrentar as consequências legais dos meus atos, concluí, sentindo um peso enorme deixar meus ombros. Falsifiquei documentos, cometi perjúrio, subornei funcionários públicos. Tudo porque não conseguia aceitar dividir o que nunca foi realmente meu por direito de sangue. Enquanto o juiz, ainda atônito, tentava processar minha confissão, olhei para Ricardo, que sorria através das lágrimas. Pela primeira vez desde a morte do meu pai, senti que ele estaria orgulhoso de mim. Não pelos milhões que acumulei ou pelos negócios que fechei, mas por finalmente entender a lição que ele tentou me ensinar durante toda a vida. Que o valor de uma pessoa não está no sangue que corre nas veias, mas nas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Eu tinha falhado nisso miseravelmente, mas talvez não fosse tarde demais para mudar. 3 anos em regime fechado por falsificação de documentos, suborno e fraude processual. As palavras do juiz caíram como pedras sobre mim, cada uma delas justa, cada uma merecida. Não recorri, não implorei, não busquei os privilégios que o dinheiro normalmente compra na justiça brasileira. Aceitei minha sentença como quem finalmente encontra um espelho verdadeiro depois de uma vida olhando para reflexos distorcidos. A penitenciária feminina de Tremembé me recebeu sem tapete vermelho. Apenas uma revista humilhante, um uniforme bege com cheiro de cloro barato e uma cela de 8 metros quadrados com uma companheira de quarto que foi condenada por estelionato. Irônico como acabamos com pessoas parecidas conosco, não? Aquela primeira noite na prisão foi um mergulho no abismo do meu próprio ser. Deitada num colchão fino como papel, ouvindo o choro distante de outras detentas e o ranger metálico das grades, revivi cada passo que me levou até ali. A ambição desmedida, o desprezo pelos outros, a ideia fixa de que o dinheiro resolvia tudo. O pior não era o desconforto físico, era olhar para dentro e ver o monstro que havia me tornado. "Você fica quanto tempo?" perguntou minha colega de cela, uma mulher de uns 40 anos chamada Denise, que aplicava golpes em idosos. 3 anos, respondi. Ela assoviou, impressionada. E podia estar na Suíça agora com todo esse dinheiro. Por que confessou?
A pergunta ficou suspensa no ar abafado da cela, me fazendo pensar se eu mesma sabia a resposta. Talvez porque precisava parar de fugir de mim mesma. Talvez porque, no fundo, ainda queria ser a filha que meu pai, biológico ou não, merecia ter. As semanas se transformaram em meses, e algo estranho começou a acontecer. Encontrei uma paz que nunca tive quando estava solta, cercada de luxo e poder. A rotina rígida da prisão, as pequenas responsabilidades, o tempo infinito para ler e refletir, tudo isso foi formando uma nova Roberta, ou talvez desenterrando aquela que sempre esteve ali, soterrada sob camadas de ambição e insegurança. Comecei a dar aulas de administração para outras detentas, usando minha experiência para algo útil pela primeira vez. Recebi uma carta de Ricardo. "Estou orgulhoso da sua coragem em finalmente fazer o certo", escreveu ele. Papai também estaria. Dobrei o papel cuidadosamente e o guardei debaixo do travesseiro, relendo as palavras nos momentos em que a realidade da prisão se tornava pesada demais. Era pouco, mas era um começo. Um fio tênue reconectando-me com a família que quase destruí por ganância. A visita que nunca esperei receber veio 3 meses depois da minha prisão. Estava na sala cinzenta onde as detentas recebiam familiares quando a vi. Fernanda, com um vestido simples e uma expressão que não consegui decifrar. Por um momento, pensei em levantar e sair. A vergonha era forte demais, mas ela já havia me visto e caminhava em minha direção. "Oi", disse simplesmente, sentando-se à minha frente. O silêncio que seguiu parecia uma criatura viva entre nós, carregado com todo o peso das minhas ações. "Por que você veio?", perguntei finalmente, incapaz de sustentar seu olhar. Ela respirou fundo antes de responder. "Queria entender. Por que você fez tudo aquilo e por que confessou no final?" A pergunta de R$1 milhão, a mesma que eu me fazia todas as noites antes de dormir. Dinheiro, poder, orgulho e medo. Respondi com a honestidade crua que a prisão me ensinou. Medo de não ser boa o suficiente, de decepcionar um pai que já estava morto, de perder o controle sobre algo que nem era realmente meu. Minhas mãos tremiam sobre a mesa metálica. Depois descobri a verdade sobre mim, sobre Ricardo. A ironia era perfeita demais, entende? Eu usando o argumento do sangue quando a filha legítima sempre foi você. Um sorriso triste cruzou os lábios de Fernanda. E eu que nunca me importei com isso, só queria conhecê-lo, saber quem ele era. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. "Contratei um advogado para ajudar no seu caso. Há atenuantes que podem reduzir sua pena." Fiquei olhando para o envelope como se fosse uma cobra pronta para dar o bote. "Por quê? Depois de tudo o que fiz..." Ela me interrompeu. "Porque é o que nosso pai faria." A bomba final veio dessas simples palavras. Nosso pai. Não meu pai ou seu pai, mas nosso. E com elas, Fernanda me oferecia algo que eu não tinha direito de pedir. Uma chance de redenção. Um novo começo como... irmãs. Ela tirou mais um papel da bolsa. Uma carta. "Encontrei isso entre as coisas dele. É para você." A letra familiar de Paulo Almeida me fez engolir em seco. A carta datava de apenas 1 mês antes dele morrer. "Querida Roberta, há algo que preciso lhe contar pessoalmente, mas caso não tenha essa chance, você não é minha filha biológica, mas sempre foi minha filha do coração. Descobri isso há muitos anos, mas nunca fez diferença no amor que sinto. Família é escolha, não apenas sangue. Escolhi amá-la como filha, independentemente da biologia. Tenho outra filha que só agora estou conhecendo. Espero que vocês possam ser irmãs de verdade algum dia. Com amor, papai." As lágrimas embaçaram minha visão, caindo sobre o papel como chuva numa terra há muito ressecada. Olhei para Fernanda e vi minha própria dor refletida. Ambas privadas de um pai por razões diferentes. Ambas lutando para entender o que significa realmente ser família. 1 ano se passou como um sonho febril. A penitenciária, que antes me parecia um pesadelo, transformou-se num estranho casulo de transformação. Na oficina de artesanato, descobri um talento inesperado para criar bolsas e acessórios. Eu,
que nunca tinha usado uma agulha na vida, agora liderava um grupo de detentas que produzia peças vendidas em feiras de economia solidária. Você tem mãos boas, disse Dona Zefa, uma senhora que cumpria pena por receptação e era a mais habilidosa artesã do presídio. Mãos que podem construir, não só destruir. A frase simples ficou martelando na minha cabeça por dias. Era verdade. Eu sempre soube destruir. Reputações, relacionamentos, concorrentes. Aprender a construir algo, por menor que fosse, trazia uma satisfação que nenhum negócio milionário jamais proporcionou. As visitas de Fernanda tornaram-se regulares. No início, desajeitadas e cheias de silêncios, depois mais naturais, até começarmos a rir juntas, descobrindo similaridades surpreendentes. O mesmo gosto por filmes antigos, a mesma alergia a camarão, o mesmo hábito de torcer o cabelo quando nervosas. Ricardo aparecia ocasionalmente, cada vez mais magro e bronzeado. Vendi tudo, contou ele numa visita. Minha parte da herança, meu apartamento, até meu Rolex. Marlon. Ele agora vivia numa comunidade sustentável no Amazonas, ensinando arquitetura bioclimática para comunidades ribeirinhas. Nunca fui tão feliz com tão pouco, disse, com um brilho nos olhos que jamais vi durante nossa vida de luxo em São Paulo. Quanto à mamãe, as notícias vinham indiretas. Estava em Paris, gastando sua parte da herança em roupas de grife e procedimentos estéticos, recusando-se a aceitar a verdade ou a me visitar na prisão. Alguns ciclos simplesmente não se fecham, algumas pessoas não evoluem. E aprendi a aceitar isso também. A diretora da penitenciária, doutora Carmen Santos, chamou-me em seu escritório num dia chuvoso de junho. Seu advogado entrou com pedido de progressão para regime semiaberto, informou ela, folheando minha pasta. Seu comportamento tem sido exemplar, e as oficinas que você organizou ajudaram muitas internas. Assenti, sentindo um misto de esperança e apreensão. Tenho medo de sair, confessei, surpresa com minha própria honestidade. Lá fora, sou a empresária que caiu em desgraça, a fraudadora, a ex-rica. Doutora Carmen sorriu, não com pena, mas com compreensão. E quem você quer ser agora, Roberta? Essa é a única pergunta que importa. Saí daquela sala com a pergunta ecoando na mente. Por tanto tempo, eu havia sido definida por rótulos externos. A herdeira Almeida, a executiva implacável, a filha dedicada. Agora, despida de tudo isso, quem era eu realmente? A resposta começou a se formar como um desenho surgindo lentamente no papel. Alguém tentando reparar o estrago que causou, alguém aprendendo que riqueza e valor são coisas muito diferentes. Fernanda trouxe o projeto na visita seguinte. Plantas, orçamentos, estatuto. Uma fundação educacional em nome de Paulo Almeida, focada em dar oportunidades para jovens da periferia. Pensei que poderíamos trabalhar juntas nisso quando você sair, disse ela, os olhos brilhando com aquele idealismo que antes eu achava ingênuo e agora invejava. Eu com a experiência de professora, você com o conhecimento de gestão. Olhei para os papéis, para aquela mão estendida em minha direção, oferecendo não apenas um projeto, mas uma ponte de volta para um mundo onde eu poderia ser útil, onde poderia criar em vez de destruir. Por que você faz isso? Perguntei, genuinamente perplexa. Depois de tudo que tentei fazer com você? Fernanda olhou pela janela gradeada, para o céu que se abria após a chuva. Porque acho que é o que ele gostaria que fizéssemos, respondeu simplesmente. E porque acredito que pessoas podem mudar. Você mudou, não? Assenti, engolindo o nó na garganta. Sim, eu havia mudado. Ou talvez simplesmente encontrado quem sempre fui por baixo das camadas de ambição e medo. A filha que Paulo Almeida escolheu amar, mesmo sabendo que não compartilhávamos o mesmo sangue. E naquela escolha dele, encontrei finalmente a resposta para a pergunta que me atormentava desde o início desta jornada. Quanto vale sua dignidade quando colocada na balança contra o dinheiro? Eu descobri da maneira mais difícil que algumas coisas, uma vez vendidas, custam a vida inteira para recomprar. Na véspera da audiência que decidiria sobre minha progressão para o regime semiaberto, sentei-me para escrever uma carta ao homem que nunca a leria, meu pai.
As palavras fluíram como um rio represado que finalmente encontra caminho para o mar. Querido pai, escrevi, perdi tudo para descobrir o que você tentou me ensinar durante toda a vida. O valor não está no que possuímos, mas em quem escolhemos ser. Você escolheu ser meu pai, mesmo sabendo que não era. E eu escolhi ser uma filha indigna, mesmo acreditando que era legítima. Que ironia, não? Agora, sentada numa cela de prisão, usando papel de caderno e uma caneta que pedi emprestada, sinto-me mais sua filha do que quando comandava salas de reunião e assinava contratos milionários. Continuo escrevendo, derramando no papel todas as realizações e todos os arrependimentos, todas as descobertas feitas entre as paredes cinzentas de Tremembé. Conheci sua filha de sangue, pai. Ela é extraordinária. Tem sua bondade, sua inteligência, sua capacidade de ver além das aparências. Ela me ofereceu algo que não mereço, uma chance de redenção, uma oportunidade de honrar seu nome não pelos milhões acumulados, mas pelo bem que podemos fazer juntas. Ela me ensinou que família pode ser construída sobre escolhas, não apenas sobre DNA, assim como você tentou me ensinar. As lágrimas mancham o papel barato, borrando algumas palavras, mas não importa. Esta carta é um exercício de catarse, não uma comunicação real. É meu jeito de me despedir do homem que amei como pai e de abraçar finalmente a lição que ele tentou me ensinar em vida. A notícia da progressão para o semiaberto veio como uma brisa fresca após um longo verão abafado. Dentro de dias poderei sair durante o dia para trabalhar e retornar à noite para a penitenciária. Fernanda já organizou tudo. Um emprego na nascente Fundação Paulo Almeida, um pequeno apartamento perto do trabalho, uma rotina que me permitirá reconstruir minha vida tijolo por tijolo. Ricardo virá para a audiência. Deixará temporariamente sua comunidade amazônica para estar ao meu lado neste novo começo. Quanto à fortuna que um dia me pareceu tão vital. Os 12 milhões da minha parte da herança, agora significativamente reduzidos após pagar indenizações e honorários advocatícios, serão em grande parte direcionados para a fundação. Dinheiro é apenas um número, como Ricardo sempre dizia. E pela primeira vez, entendo profundamente o que isso significa. Esta história não tem um final feliz convencional. Não recuperei minha fortuna, não voltei para minha mansão, não retomei minha posição de poder. Pelo contrário, perdi quase tudo o que um dia julguei importante. Mas no processo de perder, encontrei algo muito mais valioso, uma compreensão do que realmente significa ser rica. Meu pai, um homem que construiu um império, mas que sabia que sua verdadeira fortuna eram as pessoas que escolheu amar, deixou-me finalmente sua herança mais valiosa. A capacidade de enxergar além das aparências, de valorizar o que realmente importa, de construir família através de escolhas, e não apenas de sangue. Sentada na beira da minha cama de prisão, olhando a lua através das grades, percebo que a pergunta com que comecei esta história, quanto vale sua dignidade quando colocada na balança contra o dinheiro? Tem uma resposta muito simples, embora tenha me custado tanto para descobrir. Dignidade não tem preço, mas seu valor só é realmente compreendido quando você a perde. E algumas lições, como aprendi da maneira mais difícil, só podem ser absorvidas através das cinzas do que um dia consideramos importante.